E se os romances mais ousados da Era de Ouro de Hollywood nunca chegassem às telas, mas estivessem acontecendo por trás das câmeras e escondidos à vista dentro dos próprios filmes? Durante o período do Código de Produção, de 1934 a 1968, temas LGBTQ+, eram estritamente proibidos no cinema americano, classificados ao lado da perversão sexual. No entanto, a tela prateada ainda piscava com codificações sutis, duplos sentidos e olhares sugestivos que espectadores perspicazes reconheciam como distintamente queer. Junte-se a nós enquanto revelamos 20 filmes clássicos, onde histórias lésbicas estavam escondidas sob o glamour, provando que, às vezes, os contos mais revolucionários eram os contados nas entrelinhas. Rainha Cristina, 1933. O silêncio continental de um estúdio da MGM testemunhou a importação sueca Greta Garbo deslizar para a veste do monarca travestido da Suécia e insistir em filmar a despedida do quarto do palácio em uma única tomada lânguida. Aos cores, como Rainha Cristina, Garbo interpretou uma governante histórica que recusou o casamento e se vestia com roupas masculinas, um papel que estranhamente refletia sua própria recusa em se conformar na vida. Fora das câmeras, ela manteve um relacionamento apaixonado com a dramaturga Mercedes de Acosta, para quem escreveu 181 cartas de amor preservadas, algumas ainda lacradas no Museu Rosenbach, na Filadélfia, até hoje. Quando Cristina beija a testa de sua dama de companhia no filme, a cena traz uma carga que o público contemporâneo não deixaria de perceber. A sequência mais memorável do filme mostra Cristina acariciando móveis em um quarto onde passou a noite com um diplomata, dizendo: "Quero lembrar de tudo", seu rosto transmitindo profundezas de desejo que os sensores não podiam tocar. O filme arrecadou um robusto $1.400.000 em aluguéis domésticos numa época em que o famoso recluso de Garbo apenas alimentava especulações sobre sua vida privada. Embora publicamente ligada a John Gilbert, o cancelamento do casamento deles levantou sobrancelhas nos círculos de Hollywood, onde a preferência de Garbo por mulheres era um segredo aberto. "Eu nunca disse que quero ficar sozinha", Garbo esclareceu mais tarde. "Eu disse que quero que me deixem em paz." Sua atuação como Cristina permanece uma aula magistral em transmitir a queeridade através dos gestos mais sutis. Um olhar de lado, um toque demorado, uma mulher que conhecia o poder do silêncio em um mundo que não a deixava falar sua verdade. Marrocos, 1930. Imagine Berlim da era Weimar exportando sua cantora de clube mais decadente para a Paramount, Marlene Dietrich, que em um smoking beija uma mulher na boca durante uma apresentação de cabaré, 60 anos antes de Madonna chamar atenção pelo mesmo gesto. O diretor, Joseph von Sternberg, capturou o encanto andrógeno de Dietrich em Marrocos, permitindo que sua personagem Amy Jolly expressasse um desejo que transcendia as barreiras de gênero. Memorandos do FBI da época notam sua vida sexual promíscua, incluindo um caso com a atriz Kay Francis, rotulando Dietrich como uma potencial subversiva. A infame cena do smoking não era apenas uma filmagem provocante. Era Dietrich sendo Dietrich. Na vida real, ela gabava-se de ter 500 amantes e se autodenominava ambissexual, recusando-se a ser limitada por convenções. Quando Amy Jolly joga fora seus sapatos para seguir o legionário de Gary Cooper pelo deserto no final do filme, isso não é visto como submissão, mas como uma mulher escolhendo sua própria aventura. Marrocos arrecadou a impressionante quantia de $2 milhões mundialmente, mas os censores logo forçaram a Paramount a cortar cenas de seus filmes subsequentes, especialmente flashbacks de bailes de drag em Berlim. A filha de Dietrich, Maria Riva, mais tarde confirmou os casos de sua mãe com mulheres, escrevendo que Dietrich não tinha culpa em relação ao sexo e não via limites. O poder do filme vem do olhar inabalável de Dietrich. Ela olha diretamente para homens e mulheres com a mesma intensidade ardente. Um ato revolucionário em 1930 que anunciava um novo tipo de agência feminina na tela. Como a própria Dietrich disse uma vez: "Eu me visto para a imagem, não para mim mesma, não para o público, não para a moda, não para os homens." Sylvia Scarlett, 1935. Em Sylvia Scarlett, Katharine Hepburn passa a maior parte do filme vestida como homem, chamando a si mesma de Sylvester depois de cortar o cabelo e vestir roupas masculinas para escapar de problemas com seu pai. O diretor George Cukor, ele próprio um homem gay não assumido, deu a Hepburn total liberdade para explorar a fluidez de gênero na tela. A cena mais reveladora do filme ocorre quando uma jovem se apaixona por Sylvester, sem perceber que ela é uma mulher, e o personagem de Hepburn parece
parece igualmente atraída em troca, criando um momento de desejo entre pessoas do mesmo sexo que de alguma forma passou pelos censores. Embora o filme tenha sido um fracasso famoso, agora é considerado um marco na história do cinema queer. Fora das telas, a vida privada de Hepburn refletia complexidade semelhante. O biógrafo William J. Mann, em seu estudo de 656 páginas, apresenta a Hepburn, que passava férias exclusivamente com Laura Harding, descrita como seu marido nos círculos de Hollywood. Hepburn certa vez observou que sua secretária, Phyllis Wilborn, era minha Alice B. Toklas, uma clara referência à parceira de longa data de Gertrude Stein. Durante as filmagens de Sylvia Scarlett, Hepburn supostamente cortejou a esposa do co-estrela Brian Aherne, Lily Palmer, fora do set. Embora ela mantivesse um relacionamento de décadas com Spencer Tracy, aos olhos do público, o círculo íntimo de Hepburn sabia de seus relacionamentos com mulheres. Sua famosa independência, usando calças antes de ser aceitável para mulheres e recusando-se a participar de jogos de publicidade de estúdio, agora é vista como uma mulher determinada a viver de forma autêntica em uma era restritiva. Se você obedecer todas as regras, Hepburn disse famosamente, você perde toda a diversão. Sylvia Scarlett é a prova cinematográfica de como quebrar as regras pode ser divertido. Double Indemnity, 1944. Em Pacto de Sangue, Phyllis Dietrichson, de Barbara Stanwyck, seduz um vendedor de seguros ao assassinato, com nada além de uma tornozeleira e um diálogo ardente. A frieza predatória da personagem foi revolucionária para personagens femininas da época. Uma mulher usando sua sexualidade como poder, recusando-se a ser controlada por homens. Mas os insiders de Hollywood viam mais na atuação de Stanwyck do que apenas talento de interpretação. O colunista Clifton Webb famosamente a chamou de minha lésbica favorita de Hollywood, enquanto o historiador de cinema Buzzy Hadley documentou como as amizades próximas de Stanwyck com mulheres eram um segredo aberto no estúdio da Paramount. Fora das telas, colunistas sussurravam sobre os jantares íntimos de Stanwyck com a figurinista Edith Head e sua amiga, Helen Ferguson. Quando Stanwyck se divorciou de Robert Taylor após 12 anos de casamento, ela comprou silenciosamente um rancho com a companheira Harriet Corey. O filme recebeu 5 indicações ao Oscar e arrecadou $5 milhões em aluguéis, consolidando o status de Stanwyck como ouro de bilheteria, apesar, ou talvez por causa, da perigosa autonomia feminina que ela retratou. Antes de Pacto de Sangue, Stanwyck já havia estabelecido um padrão de interpretar mulheres fortes e independentes que existiam fora da moralidade convencional em filmes como Ladies They Talk About e Babyface. A crítica de cinema Molly Haskell observou como Stanwyck trouxe uma certa dureza e conhecimento aos seus papéis, o que atraía particularmente o público feminino cansado de ingênuas afetadas. Sua famosa frase em Pacto de Sangue, "Estou podre até o coração", trouxe uma ressonância extra para os espectadores queer, que entendiam muito bem o julgamento da sociedade sobre vidas vividas fora das normas aceitas. Hoje, as atuações de Stanwyck são estudadas não apenas por seu brilhantismo no ar, mas por como criam espaço para o desejo feminino que recusa categorização. Grand Hotel, 1932. Antes de Mommy Dearest reformular seu legado, Joan Crawford era a sobrevivente definitiva de Hollywood. Uma garota da classe trabalhadora que subiu ao topo através de pura força de vontade e uma ética de trabalho intransigente. Em Grand Hotel, Crawford interpreta uma estenógrafa que usa sua sexualidade como moeda em um mundo onde as mulheres têm poucos caminhos para o poder. O elenco do filme permitiu que Crawford exibisse a ambição ardente que a tornou famosa. Mas pessoas de dentro notaram sua química particular com a colega de elenco Greta Garbo, embora não compartilhassem cenas. As estatísticas cruas de Crawford contam uma história. 4 maridos, 80 filmes e uma carreira de 4 décadas. Mas Hollywood sussurrava sobre outra narrativa. Seus conhecidos pernoites com Tallulah Bankhead no estúdio da Paramount e suas amizades próximas com inúmeras atrizes. Quando Crawford se divorciou de Douglas Fairbanks Jr., rumores circulavam sobre seu relacionamento com a diretora Dorothy Arzner. Embora Crawford nunca tenha reconhecido publicamente esses relacionamentos, sua filha Christina mais tarde afirmaria que sua mãe era bissexual. O Grande Hotel se tornou um sucesso tanto de crítica quanto comercial, ganhando o Oscar de melhor filme e estabelecendo Crawford como uma estrela rentável, que podia interpretar personagens complexos e moralmente ambíguos. Sua famosa frase, "Eu quero ficar sozinha", na verdade, dita por Gar,
Garbo no filme tornou-se ironicamente ligada à vida privada cuidadosamente guardada de ambas as mulheres. Mais tarde em sua carreira, quando perguntada sobre a sexualidade da antiga rival Bette Davis, Crawford rebateu: "Nem eu dormiria com a Bette Davis." A formulação calculada, "até eu", fala volumes sobre o que os insiders da indústria sabiam. As atuações de Crawford, especialmente em filmes como O Grande Hotel, agora são vistas como uma mulher apresentando diferentes faces ao mundo, compreendendo que sobreviver, às vezes, significava se esconder à vista de todos. Lifeboat, 1944. Tallulah Bankhead trouxe sua notória persona fora das telas para o drama de guerra claustrofóbico de Alfred Hitchcock, Lifeboat, interpretando uma jornalista sofisticada presa com diversos sobreviventes após um ataque de submarino alemão. No set, Bankhead chocou a equipe ao se recusar a usar roupa íntima durante as filmagens aéreas, o que levou à famosa observação de Hitchcock quando perguntado sobre o problema do vestido. "Eu não sei se isso é um assunto para o departamento de figurino, maquiagem ou cabeleireiro." Essa atitude ousada não era apenas para mostrar. Bankhead se descrevia orgulhosamente como ambissexual e, supostamente, mantinha um caderno com 3.000 conquistas sexuais, incluindo tanto homens quanto mulheres. A tensão do filme deriva em parte da presença dominante de Bankhead. Sua personagem, Connie Porter, começa como uma observadora privilegiada antes de perder suas pretensões junto com seus pertences. Na realidade, os privilégios de Bankhead, como filha de um congressista, lhe permitiam liberdades que outras atrizes não podiam arriscar. Ela certa vez brincou que sua técnica de sexo oral lhe causou trismo e discutiu abertamente seus casos com as atrizes Patsy Kelly, Catherine Cornell e supostamente Marlene Dietrich e Greta Garbo. No set apertado de Hitchcock, ela levou o ator iniciante Canada Lee a bares clandestinos da comunidade gay no submundo de Los Angeles, desafiando simultaneamente a segregação e os costumes sexuais. Embora indicado para 3 Oscars, Lifeboat teve um desempenho comercial abaixo do esperado, em parte devido à controvérsia sobre a representação complexa de um personagem alemão. No entanto, a atuação de Bankhead é uma das suas apresentações mais marcantes no cinema, trazendo sua intensidade característica e ambiguidade sexual para o cinema mainstream. Quando perguntada sobre sua bissexualidade, Bankhead deu sua resposta mais famosa: "Querido, eu não sei o que sou. Já experimentei de tudo." Em Lifeboat, os espectadores podem vislumbrar a autenticidade intransigente que tornou Bankhead um ícone queer, décadas antes de tal reconhecimento ser comum. Merrily We Live, 1938. Ao contrário da maioria das atrizes lésbicas de sua época, a comediante irlando-americana Patsy Kelly não fez nenhuma tentativa de esconder sua sexualidade, trazendo sua sensibilidade proletária e ousada para comédias malucas como Merrily We Live. Como a empregada espirituosa Etta, nesta comédia inspirada em My Man Godfrey, Kelly entrega humor físico e tiradas afiadas com timing perfeito, roubando cenas de estrelas maiores através de pura carisma. As observações cínicas de sua personagem sobre a família rica que ela serve refletem a própria perspectiva de Kelly como outsider na rígida hierarquia social de Hollywood. Em um raro momento de franqueza para a época, Kelly disse à Motion Picture Magazine que vivia com a namorada Wilma Cox e não tinha a intenção de se casar com nenhum rapaz. Essa abertura se tornou um suicídio profissional. Os estúdios colocaram Kelly na lista negra após 1943, reduzindo seu tempo na tela em 70%, já que sua franqueza se tornou uma desvantagem, em um clima pós-guerra cada vez mais conservador. Depois de anos na obscuridade, o diretor William Castle finalmente ressuscitou sua carreira para o filme O Bebê de Rosemary, de 1968, onde ela interpretou Laura Louise, uma das satânicas idosas. Enquanto Merrily We Live recebeu 5 indicações ao Oscar, a atuação de Kelly destaca-se para os espectadores como um raro exemplo de presença lésbica autêntica na comédia dos anos 30. A independência de sua personagem e a falta de interesse em relacionamentos românticos, incomum para personagens femininas da época, ganha novo significado ao se conhecer a vida real de Kelly. "Sou católica, democrata e sou queer", declarou Kelly uma vez, décadas antes de tais afirmações de identidade interseccional se tornarem comuns. As performances de Kelly, especialmente em filmes pré-código e início do código como Merrily We Live, mostram a oportunidade perdida do que poderia ter sido se Hollywood tivesse abraçado, em vez de punir, vozes queer autênticas em sua era de ouro. Tarde demais para lágrimas, 1949. Com sua voz rouca,
e uma intensidade ardente, Elizabeth Scott criou uma das femmes fatales mais memoráveis do filme noir em Too Late for Tears. Quando sua personagem, Jane Palmer, tropeça em uma bolsa de dinheiro, ela fará qualquer coisa, inclusive matar, para mantê-lo, declarando: "Você não sabe que a única coisa que separa mulheres como eu de mulheres como aquela é o dinheiro?" O diálogo estala com duplos sentidos irônicos que os censores perderam, enquanto a atuação de Scott sugere uma mulher atuando fora da moralidade e sexualidade convencionais. Os momentos mais carregados do filme ocorrem nas interações de Jane com o chantagista Danny Fuller, onde seu desprezo por ele mal disfarça sua falta de interesse por homens em geral. A carreira de Scott implodiu em 1955, quando a revista de escândalos Confidential a difamou com a manchete "Elizabeth Scott, no crepúsculo dos deuses", alegando que ela tinha uma queda por garotas barítono. Scott reagiu com um processo de $2,5 milhões, a maior ação de difamação do ano, mas perdeu seu contrato com a Paramount no processo. Embora tenha conseguido um acordo, o dano estava feito. Muito tarde para Lágrimas, inicialmente fracassou nas bilheteiras, devido a problemas de distribuição, mas desde então foi restaurado e reconhecido como um clássico noir. A Jane Palmer de Scott agora é interpretada como uma personagem com código queer presa em expectativas heteronormativas. Seu desejo por independência financeira é inseparável de um anseio mais amplo por liberdade das restrições sociais. Scott nunca abordou publicamente os rumores sobre sua sexualidade, mantendo sua privacidade até sua morte em 2015, aos 92 anos. Suas performances em filmes como Too Late for Tears oferecem vislumbres de rebeldia feminina contra as expectativas de gênero dos anos 1940. Tornando-a uma figura cult para espectadores queer que reconhecem o desespero codificado por trás das ações criminosas de sua personagem. Dance, Girl, Dance, 1940. Como a única mulher dirigindo filmes em grandes estúdios durante os anos 1930 e início dos anos 40, Dorothy Arzner trouxe um olhar distintamente feminino para o cinema de Hollywood. Em Dance, Girl, Dança, ela criou uma exploração revolucionária de mulheres, observando mulheres, seguindo duas dançarinas com abordagens opostas à sua arte. Judy faz balé para realização artística, enquanto Bubbles usa burlesco para ganho financeiro. A cena mais famosa do filme apresenta Judy confrontando uma plateia objetificadora, exigindo: "Vamos, olhem para mim, eu estou olhando para vocês também. Damnei." Este metacomentário sobre o olhar masculino veio diretamente da perspectiva única de Arzner como uma mulher lésbica em uma indústria dominada por homens. Arzner viveu 40 anos com a coreógrafa Marion Morgan e nunca escondeu sua sexualidade. Ela vestia ternos masculinos, mantinha o cabelo curto e socializava abertamente com o Hollywood Sewing Circle de mulheres queer. Suas inovações técnicas correspondem à sua ousadia social. Ela inventou o primeiro microfone boom para dar a Clara Bow mais liberdade de movimento no set. Em Dance, Girl, Dance, Arzner inseriu uma troca inconfundível de gases entre O'Hara e Ball, que passou pelo código de produção, criando o que estudiosos de cinema feminista agora consideram um marco no cinema, dirigido por mulheres. O filme inicialmente teve um desempenho ruim nas bilheteiras, mas foi reavaliado como à frente de seu tempo e sua exploração da amizade feminina, competição e a mercantilização dos corpos das mulheres. Arzner dirigiu seu último longa em 1943, antes de passar para trabalhos comerciais e ensino, onde mentorou futuros cineastas como Francis Ford Coppola. Seus filmes, em particular, Dance, Girl, Dance, demonstram como uma perspectiva feminina queer, por trás da câmera, poderia transformar a narrativa de Hollywood, criando espaço para que as mulheres fossem sujeitas, em vez de meramente objetos de desejo. Salomé, 1922. A atriz e diretora nascida na Rússia, Alana Azimova, produziu, estrelou e essencialmente dirigiu esta adaptação vanguardista da peça controversa de Oscar Wilde, investindo $350 mil de seu próprio dinheiro para criar uma obra-prima simbolista. Como a tentadora bíblica Salomé, Nazimova executa a infame dança dos 7 véus, para seduzir seu padrasto, o rei Herodes, a dar-lhe a cabeça de João Batista. O design do cenário do filme, inspirado nas ilustrações originais de Aubrey Beardsley para a peça de Wilde, cria uma atmosfera onírica e de fluidez de gênero, onde as fronteiras entre o masculino e o feminino se dissolvem.
Nazimova insistiu em escalar apenas atores gays ou bissexuais, criando o que alguns historiadores de cinema e historiadores consideram a primeira produção totalmente queer na história de Hollywood. Fora das telas, Nazimova organizava festas lendárias em seu jardim de 43 bangalôs do Ala Estate, na Sunset Boulevard, onde a comunidade queer de Hollywood se reunia para apresentações de drag, nudez e leituras de literatura proibida. Ela cunhou o termo Sewing Circle como um código para a rede lésbica de Hollywood. E sua relação com a escritora Mercedes de Acosta a conectou a várias atrizes, incluindo Garbo e Dietrich. Embora Salome tenha sido um desastre comercial, levando Nazimova à falência e terminando sua carreira de produtora, é talvez o filme mais explicitamente queer da era do cinema mudo. Feito antes do código de produção, apresenta o desejo feminino como poderoso e perigoso, ao mesmo tempo que celebra a estética camp que desapareceria do cinema mainstream por décadas. Restaurações modernas revelam o mérito artístico do filme, enquanto o Jardim de Alá, de Nazimova, mais tarde, inspirou o primeiro clube noturno gay de Seattle a adotar o mesmo nome. Como atriz e cineasta, Nazimova criou espaço para a expressão queer no início de Hollywood, com Salome representando o auge artístico de sua carreira inovadora. Um filme onde o subtexto queer não é meramente subtextual, mas toda a visão artística. Hollywood lembrou na memória associada. 1960. Embora não seja um filme em si, o livro de memórias de 1960 de Mercedes de Acosta, Here Lies the Heart, expôs as redes lésbicas secretas da Idade de Ouro de Hollywood, causando tanto escândalo que muitas de suas ex-amantes a renegaram. Como roteirista e confidente de inúmeras atrizes, de Acosta testemunhou o lado oculto de Hollywood desde a década de 1920 até a de 1950. Suas memórias venderam 38 mil cópias em capa dura, algo extraordinário para a época, revelando efetivamente metade da elite feminina da Broadway e de Hollywood. O livro narra os seus relacionamentos com Greta Garbo, Marlene Dietrich, Isadora Duncan, Eva Le Gallienne e Nazimova. Como roteirista, de Acosta trabalhou em vários filmes, mas descobriu que seus roteiros frequentemente sanitizavam seus elementos mais ousados. Filha de imigrantes espanhóis ricos, ela conviveu confortavelmente em círculos artísticos da elite, apresentando muitas atrizes às comunidades lésbicas em Paris e Berlim durante turnês europeias. Ela se gabava famosamente: "Consigo tirar qualquer mulher de qualquer homem", e suas memórias detalham como as estruturas de poder de Hollywood acomodavam relacionamentos queer enquanto os mantinham ocultos do público. As consequências de suas revelações foram imediatas. Garbo nunca falou com ela novamente, enquanto outras mulheres negaram suas alegações. No entanto, as memórias proporcionam documentação crucial das redes queer de Hollywood, que de outra forma, seriam apagadas das histórias oficiais. As dificuldades financeiras de Acosta mais tarde na vida, ela morreu na pobreza em 1968. Contrastam fortemente com a riqueza e privilégio de muitos que a abandonaram após a publicação. Seu livro de memórias continua sendo leitura essencial para entender como os relacionamentos lésbicos funcionavam dentro do sistema de estúdios, revelando os custos pessoais de manter fachadas públicas necessárias para o estrelato em uma era intolerante. Aconteceu. Naquela noite, 1934. A atuação premiada com o Oscar de Claudette Colbert, na comédia Screwball, definitiva de Frank Capra, parece convencional à primeira vista. Uma herdeira mimada se apaixona por um jornalista de classe trabalhadora durante uma viagem improvisada. Ainda assim, Colbert traz uma subversão sutil à sua interpretação de Ellie Andrews, particularmente na famosa cena de carona em que ela supera Clark Gable, ao mostrar a perna para parar o trânsito. Por trás dessa história aparentemente heteronormativa está a realidade complexa de Colbert. Ela manteve um casamento de fachada com o ator Norman Foster, enquanto se envolvia com mulheres, mais notavelmente Marlene Dietrich, durante a produção de seu filme, A Chama. O timing cômico preciso de Colbert e sua presença sofisticada na tela em Aconteceu Naquela Noite ajudaram o filme a alcançar o feito sem precedentes de ganhar os 5 principais prêmios do Oscar. A icônica cena em que Gable e Colbert compartilham um quarto de motel separado pelas paredes de Jericó ganha um novo significado, considerando a vida privada de Colbert uma representação visual das paredes que separam a performance pública da verdade privada.
Mais tarde na vida, Colbert passava os verões na sua propriedade em Barbados, com a executiva de relações públicas, Saks, Helen O'Hagan, descrita por amigos como sua verdadeira companheira de vida. Quando Colbert morreu em 1996, deixou para O'Hagan uma propriedade de 3,5 milhões de dólares, e disse aos amigos para tratarem Helen como minha esposa. O sucesso de uma noite ajudou a estabelecer Colbert como uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, proporcionando-lhe a independência financeira para viver de forma autêntica em privado enquanto mantinha sua imagem nas telas. O sucesso estrondoso do filme, salvando a Columbia Pictures da falência, demonstra como artistas queer frequentemente criaram o entretenimento convencional que excluía suas realidades, encontrando maneiras sutis de infundir narrativas convencionais com suas perspectivas únicas. Show People, 1928. Na comédia, muda de King Vidor. Show People. Marion Davies interpreta Peggy Pepper, uma aspirante à atriz que se transforma de comediante pastelão a estrela dramática, espelhando a própria trajetória de carreira de Davies. Embora hoje em dia seja lembrada principalmente como a amante do magnata dos jornais William Randolph Hearst, os relacionamentos de Davies com mulheres foram cuidadosamente ocultados pela máquina de publicidade protetora de Hearst. As cenas mais reveladoras do filme mostram as amizades íntimas de Peggy com outras atrizes, particularmente seu mentorado pela personagem interpretada por Aileen Manning, capturando as comunidades femininas unidas que se formavam nos estúdios. O timing cômico de Davies e seu rosto expressivo fazem de Show People um dos comentários metalinguísticos mais deliciosos do cinema mudo sobre o próprio Hollywood. Fora da tela, Davies mantinha relações próximas com várias atrizes, incluindo Lulu Pearson e Louise Brooks. A extravagante propriedade San Simeon de Hearst tornou-se notória por festas de fim de semana onde a elite de Hollywood, incluindo muitas figuras queer, se reunia longe do escrutínio público. Os filmes caseiros de Davies, preservados em arquivos de filmes, mostram-na flertando abertamente com atrizes como Myrna Loy, enquanto a própria autobiografia de Loy admite: Marion tinha uma queda por mim. Embora Davies tenha permanecido publicamente ligada a Hearst até sua morte em 1951, insiders calcularam suas doações de caridade para amigas em 2 milhões de dólares. Uma generosidade sem precedentes para a época, que sugere relações mais profundas do que amizade. Embora Show People tenha recebido críticas mistas inicialmente, agora é considerado uma das melhores atuações de Davies, destacando seu talento genuíno frequentemente ofuscado pela controvérsia de Cidadão Kane. O cenário dos bastidores do filme oferece aos espectadores contemporâneos uma visão dos mundos das mulheres que se desenvolviam dentro dos sistemas de estúdios, espaços onde relacionamentos românticos e sexuais entre mulheres podiam florescer sob a cobertura protetora da amizade feminina. All About Eve, 1950. A obra-prima mordaz de Joseph L. Mankiewicz sobre rivalidades no mundo do teatro apresenta Bette Davis como a estrela da Broadway envelhecida Margot Channing, entregando a linha imortal: apertem os cintos, a noite vai ser turbulenta. A exploração do filme sobre ambição, envelhecimento e competição feminina adquire dimensões queer através da personagem Eve Harrington, cuja obsessão por Margot sugere desejos que vão além da mera admiração. A performance de Davies, vulnerável porém feroz, ressoou profundamente com audiências gays que reconheceram os elementos camp de sua atuação e o status de outsider de uma mulher considerada difícil por exigir excelência. Embora Davies tenha mantido casamentos com homens ao longo de sua carreira, rumores sobre sua sexualidade persistiram nos círculos de Hollywood. O livro do escritor Sean Considine, Bad and John, The Divine Feud, registra: Davies rebateu: como diabos vou saber se Joan era lésbica? Nunca a deixei chegar tão perto de mim. Uma declaração notável pela sua implicação de que tais abordagens ocorreram. O diário de Mercedes de Acosta menciona Davies entre seus ídolos ocasionais, enquanto as cartas de Davies para a assistente Catherine Cermak frequentemente terminavam com: queime isto. A malvada recebeu um recorde de 14 indicações ao Oscar e ganhou 6, incluindo melhor filme. A famosa cena da festa no filme, onde Margot, bêbada, observa sua jovem rival, captura a perspectiva insider consciente do Hollywood queer, onde as aparências raramente contam toda a história.
Artistas de drag têm homenageado a atuação de Davis há décadas, reconhecendo no desafio teatral de Margot Channing um espírito afim que se recusou a ser diminuído pelas expectativas da sociedade. A própria Davis abraçou essa apreciação queer, dizendo uma vez: "Acho que a coisa mais importante que uma mulher pode ter, além do talento, é claro, é seu cabeleireiro." Cabin in the Sky, 1943. No musical totalmente negro de Vincente Minnelli, Cabin in the Sky, a atriz caracterizada Ruby DeBois Dandridge aparece brevemente, mas de forma memorável, como uma das mulheres que frequentam a igreja na pequena cidade do sul onde a história se desenrola. Embora seu papel seja pequeno, a presença de Dandridge representa algo maior. Uma das histórias queer ocultas de Hollywood em sua era de ouro. Após se divorciar do marido, Ruby trouxe a parceira Geneva Williams para sua casa em Cleveland, criando as filhas Dorothy e Vivian, no que hoje seria reconhecido como um lar, com pais do mesmo sexo. Registros do censo listam diplomaticamente as mulheres como chefe e hospedeira, mas a história oral da família as descreve como parceiras de vida, compartilhando escrituras de propriedade no valor de $40 mil em 1940. Como uma das poucas atrizes negras que trabalhavam consistentemente na Hollywood dos anos 1940, Dandridge navegou por múltiplas camadas de discriminação enquanto criava oportunidades para suas talentosas filhas. Cabin in the Sky, em si, representa um momento complexo no cinema negro. Um elenco todo negro recebendo tratamento de filme de alto nível, mas confinado a papéis estereotipados. A carreira de Ruby abrangeu rádio, cinema e televisão, embora sempre em papéis secundários, refletindo as oportunidades limitadas para artistas negros. Sua filha Dorothy alcançaria uma fama muito maior, mas enfrentou as mesmas limitações e preconceitos da indústria. A vida privada de Ruby, mantendo uma relação homossexual enquanto construía uma família na América pré-guerra, demonstra a resiliência oculta de pessoas queer de cor durante a era dourada de Hollywood. Quando Cabin in the Sky estreou, nem o estúdio, nem o público sabiam que estavam assistindo a um pioneiro como pai queer, cuja vida pessoal desafiava as convenções morais que o código de produção buscava impor na tela. Rebecca, 1940. O primeiro filme americano de Alfred Hitchcock, baseado no romance gótico de Daphne du Maurier, centra-se em uma jovem ingênua que se casa com o rico viúvo Maxime de Winter, apenas para encontrar sua propriedade dominada pela memória de sua primeira esposa, Rebecca, e pela sinistra governanta, Sra. Danvers. O subtexto queer do filme emerge através da devoção obsessiva de Mrs. Danvers à sua falecida patroa, culminando em uma cena onde ela exibe amorosamente as roupas íntimas de Rebecca, acariciando-as, enquanto descreve o ritual noturno de escovar o cabelo de Rebecca. O memorando do produtor David O. Selznick para a administração do código de produção reconheceu a inferência inescapável de perversão sexual no apego da Sra. Danvers a Rebecca, mas argumentou que a natureza vilanesca da personagem proporcionava uma cobertura moral. Hitchcock manteve a cena da lingerie, mas cortou um momento em que Danvers acaricia a cama de Rebecca, ainda conseguindo transmitir a obsessão lésbica da governanta através da intensa atuação de Anderson. O filme arrecadou $2.8 milhões em aluguéis nos Estados Unidos e ganhou o prêmio de melhor filme, provando que o público foi atraído, ao invés de repelido, pelos tons queer. Du Maurier viveu uma vida dupla com várias amantes do sexo feminino enquanto mantinha um casamento convencional, trazendo autenticidade à exploração dos desejos ocultos no romance. A Sra. Danvers representa a primeira vilã do cinema claramente codificada como lésbica, estabelecendo um padrão infeliz de associar a homossexualidade à psicopatologia, que persistiu por décadas. Ainda assim, para o público queer de 1940, ver qualquer representação de desejo pelo mesmo sexo na tela, mesmo vilanizado, proporcionava um raro reconhecimento de sua existência. Enquanto Mrs. Danvers sussurra reverentemente sobre Rebecca, ninguém a superou. Ela foi derrotada no final. Mas não foi por um homem. Não foi por uma mulher. Foi pelo mar. Sugerindo uma mulher que, como muitas lésbicas da época, encontrou liberdade apenas na morte. A filha do Drácula, 1936. Esta sequência de terror da Universal, muitas vezes esquecida, introduziu a primeira vampira lésbica do cinema através da Condessa Maria Zaleska, que espera curar seus desejos não naturais através da psiquiatria após destruir o corpo de seu pai, Drácula. O subtexto queer do filme se cristaliza em uma cena em que Zaleska convida uma jovem modelo para seu estúdio,
pedindo que ela se dispa enquanto a observa com uma fome inconfundível. O diretor Lambert Hillier foi obrigado a reescrever 3 rascunhos antes que a administração do código de produção aprovasse o roteiro, mas o desejo codificado suficiente permaneceu para estabelecer a vampira lésbica como um arquétipo do horror que floresceria décadas depois no cinema europeu. A notável atuação de Holden transmite tanto uma ameaça predatória quanto um anseio trágico. Sua condessa realmente deseja ser normal, mas não pode negar sua natureza. Quando ela diz, hipnoticamente, à jovem modelo, "Não, tenha medo. Eu não quero te machucar." O duplo sentido teria sido claro para espectadores queer de 1936. Apesar da censura extensiva, o filme conseguiu um lucro de $278 mil durante a Grande Depressão, provando que o horror oferecia um veículo para explorar sexualidades proibidas sob a máscara de metáfora sobrenatural. O historiador de cinema David J. Skal observa que a sede de sangue do vampiro sempre funcionou como uma metáfora para desejos que a sociedade considera monstruosos, com vampiras, especificamente, codificando o desejo lésbico como perigoso e sedutor. O sequestro final de outra personagem feminina pela Condessa Zaleska reforça a leitura queer de sua personagem, quando ela declara: "Existem coisas piores que a morte." O público dos anos 1930 teria entendido a frase como se referindo aos seus desejos antinaturais, enquanto espectadores queer poderiam ter reconhecido uma verdade diferente: que viver autenticamente, mesmo como um monstro, era preferível à negação e ao auto-ódio esperados pela sociedade. Caged, 1950. Este drama de prisão feminina segue Marie Allen, uma jovem grávida de 19 anos, que ficou viúva após um assalto mal feito, enquanto ela se transforma de novata inocente para presidiária endurecida. O subtexto lésbico do filme emerge através da detenta predadora Vice Queen e da matrona masculina da prisão Evelyn Harper, que exercem poder através da coerção sexual. O diretor John Cromwell e a roteirista Virginia Kellogg criaram um filme de problema social que condena as condições das prisões, enquanto explora medos de corrupção lésbica. A cena mais explícita mostra Harper segurando possessivamente o cabelo de Parker antes que o código de produção obrigue a câmera a desviar, deixando os espectadores imaginarem o que se segue. O relatório de pesquisa original de Kellogg, documentando os casamentos entre detentas, sobrevive nos arquivos da Warner Brothers, embora o filme só pudesse sugerir esses relacionamentos. A notável atuação de Parker, que envelhece de adolescente apavorada à criminosa fria, lhe rendeu uma indicação ao Oscar, enquanto o filme arrecadou $1 milhão em aluguéis domésticos e recebeu 3 indicações ao Oscar no total. Embora Caged apresente o lesbianismo como tanto uma ameaça quanto um mecanismo de adaptação no ambiente prisional, também sugere sutilmente que a solidariedade feminina oferece a única proteção em um sistema projetado para desumanizar as mulheres. O público moderno reconhece em Harper e Vice Queen estereótipos grosseiros das dinâmicas butch femme, mas também nota a mensagem progressista do filme sobre como as instituições perpetuam, em vez de reformar, o comportamento criminoso. Quando Marie, ao ser libertada, acaba escolhendo o crime em vez da pobreza, o filme reconhece as realidades econômicas enfrentadas pelas mulheres na América do pós-guerra. Para o público queer de 1950, Caged oferecia um raro reconhecimento da existência lésbica, embora no contexto mais seguro possível para Hollywood, atrás das grades, onde tais desejos poderiam ser contidos e patologizados. Calamity Jane, 1953. A atuação de Doris Day vestida em pele de camurça como a lendária fronteiriça criou um dos personagens mais queridos do cinema que desafiam o gênero. O musical segue a transformação de Jenny de uma durona, que fala grosso e atira com pistolas, um dos rapazes, para alguém que pode abraçar a feminilidade sem perder sua essência. O subtexto queer do filme emerge mais claramente na relação de Jane com a glamourosa performer Kate Brown, quando as mulheres se tornam colegas de quarto. Sua montagem de decoração da cabana ao som de A Woman's Touch soa como uma fantasia lésbica de aconchego. A terna amizade entre as mulheres contrasta fortemente com as cenas supostamente românticas entre Jane e Wild Bill Hickok, que carecem de similar química ou profundidade emocional. O número musical de destaque do filme, Secret Love, ganhou o Oscar de Melhor Canção Original, com a interpretação apaixonada de Day, dando profundidade inesperada às letras sobre desejos ocultos. Agora, eu grito do alto das colinas. Até contei aos narcisos dourados.
Finalmente, meu coração está aberto. E meu amor secreto não é mais segredo. Historiadores observam que isso ressoou profundamente com o público queer dos anos 50, quando a canção se tornou um hino não oficial em bares gays. A produção da Warner Brothers arrecadou 3 milhões e 800 mil dólares no mercado interno, provando que o público aceitou a fluidez de gênero do personagem, apesar do clima cultural conservador. A própria Day, mais tarde, reconheceu o apelo queer do filme. Eu nunca pensei na Calamity Jane como uma personagem lésbica quando a interpretei, mas posso certamente entender por que tantas mulheres se identificam com ela dessa forma. Tem Matches. O final feliz do filme, juntando Jane com Wild Bill Hickok, satisfez os censores enquanto fazia pouco para diminuir a centralidade emocional de seu relacionamento com Kate. Quando Kate quase se casa com o tenente Gil Martin, a devastação de Jane parece mais ciúmes românticos do que preocupação amigável. A decisão do diretor David Butler de mostrar Jane e Kate dividindo uma casa muito antes de qualquer uma das mulheres se interessar por homens subverteu as convenções de Hollywood, ao mesmo tempo que tecnicamente seguia os requisitos do código de produção. Por gerações de mulheres queer, a jornada de Jane, de uma outsider com aparência masculina para alguém que pode integrar aspectos de feminilidade sem perder sua essência, permanece um poderoso metáfora para viver autenticamente em tempos restritivos. Os homens preferem as loiras. 1953. O musical em Technicolor de Howard Hawks estrela Marilyn Monroe e Jane Russell como as coristas Lorelei Lee e Dorothy Shaw. Duas mulheres cuja amizade forma o núcleo emocional de um filme aparentemente sobre a caça a maridos. O icônico número Diamonds Are a Girl's Best Friend estabeleceu Monroe como o símbolo sexual definitivo de Hollywood. Mas os momentos mais transgressivos do filme ocorrem durante o atlético Ain't There Anyone Here for Love, de Russell, performance, onde ela se diverte entre a equipe olímpica do Zendeanero, literalmente escalando corpos masculinos quase nus enquanto canta. Eu gosto de músculos grandes e glóbulos vermelhos. Eu gosto de um belo pedaço de homem. O número reverte as dinâmicas típicas de gênero, posicionando os homens como objetos passivos do desejo feminino, enquanto o personagem de Russell permanece indiferente à exibição física deles. A química genuína entre Monroe e Russell se traduz em uma relação muito mais envolvente do que as interações de qualquer uma das mulheres com os homens. Seu dueto, Quando o Amor Dá Errado, Nada Dá Certo, mostra as mulheres consolando-se mutuamente em vez de buscar a atenção masculina, enquanto seu carinho físico, toques constantes, mãos dadas e abraços protetores sugere um laço mais profundo do que uma mera amizade. Hawks, conhecido por seu interesse na fluidez de gênero, criou um filme que satisfez os censores através de sua trama matrimonial, enquanto celebrava a parceria feminina. O filme arrecadou 5 milhões e 300 mil dólares nas bilheterias, com o público respondendo tanto à sexualidade vulnerável de Monroe, quanto à confiança de Russell. Para os espectadores queer, a lealdade inabalável de Dorothy e Lorelei, uma pela outra, escolhendo a amizade em vez de um possível romance em vários momentos, representou uma rara representação de solidariedade feminina em uma era que tipicamente colocava as mulheres umas contra as outras como rivais. Quando Dorothy declara, "Querida, eu preferiria casar com seu pai", depois de ser pressionada a namorar um homem mais velho, a frase adquire um significado adicional no contexto de seu apego a Lorelei. Embora ambas as personagens acabem encontrando maridos, a imagem final do filme mostra as mulheres ainda fisicamente ligadas, com a parceria delas claramente sobrevivendo ao casamento. Como nota a historiadora Janine Basinger, a mensagem subversiva do filme é clara. Homens podem ir e vir, mas as amizades femininas são para sempre. Se este mergulho no passado secreto de Hollywood despertou um momento de ahá, clique em curtir. Compartilhe o vídeo com um amigo que sempre cita filmes clássicos. Então, pule nos comentários e diga-nos qual filme devemos desvendar em um futuro episódio. Mais importante, inscreva-se e ative o sino para não perder um único quadro dos escândalos, avanços e lendas dos bastidores que temos programados. Seu clique mantém o projetor rodando e a pipoca estourando. Obrigado por assistir. Vamos guardar um lugar para você no próximo show.